boa noite, boa tarde, no momento que você estiver vendo esse vídeo. Eu estou indignado com a inversão dos valores nesse país. Imaginam bem, essa questão da Vaza Jato. Criminosos hackearam de forma criminosa celulares e aplicativos de autoridades, espalharam as mensagens que ali encontraram. Em toda a vida, todo tempo, nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento, sempre o sigilo, a intimidade sempre foi resguardado. Agora vem um bando de pessoas, de criminosos, invadir aplicativos de conversas privadas de pessoas variadas e mais precisamente de autoridades, com o único objetivo de quê? De fazer disfarçar o mal como sendo algo do bem. É uma completa inversão de valores. Ou seja, ao passo que as pessoas deveriam parabenizar a atitude do juiz Sérgio Moro, do atual ministro Sérgio Moro, do então juiz, e do procurador-chefe Deltan Dallagnol, quer dizer, deveria a maioria da população brasileira, eu tenho certeza que está parabenizando a atitude desses homens. Mas a turma de bandido que saquearam o país nos últimos anos, todo mundo ficaram eufórico. Parecia que era até uma festa de carnaval, como se diz aqui no nosso país, né? Tá todo mundo fazendo festa. Mas pode observar que o bloco que está fazendo festa é o bloco dos bandidos, é o bloco dos ladrões, é o bloco daqueles que saquearam o nosso país. Por quê? Porque via de regra, esse socialismo mascarado que tem e que implantou no Brasil e em outros países da América, é um povo que não trabalha, eles só saqueiam, eles só fazem de conta. E é uma turma de bandido que quis invadir e invadiram redes sociais de autoridades com um único objetivo de transformar o crime em coisa legal e aquilo que é legal em crime. Pior, isso com o apoio de autoridades que deveriam estar combatendo. Não faz muito tempo surgiu alguma coisa no setor de investigação fiscal que fez uma menção a algum possível vazamento de dados do ministro do Supremo Gilmar Mendes. Na mesma hora houve aquela reação que parecia que era uma coisa mortal e tratava de um órgão de Estado, que faz cruzamento de informações, e chegou aquela informação. Aí a revolta foi total, aí foi crime, foi total. Agora, quando é uma coisa que a gente tem certeza que pelo ordenamento jurídico é crime, porque é crime invadir redes privadas, se não com autorização judicial para fins investigativos, isso é crime, todo mundo sabe disso. O senhor Gilmar Mendes também sabe disso, ele tem consciência disso. Mas neste caso, ele coloca em dúvida todo um julgamento que aconteceu, um julgamento legítimo, porque se ele não fosse legítimo, o presidiário não precisava se defender, já que acha que é um crime político. E por que foi se defender nas instâncias judiciais?
Se eu estou sendo julgado por um crime político, qual que seria o meu papel? Me exilar numa embaixada para eu buscar o quê? Asilo político, buscar proteção política. No caso dele, não. No caso dele, ele buscou asilo, ele buscou proteção, ele buscou recursos nas esferas judiciais. Por quê? Se ainda que lá na origem não fosse um julgamento justo e legítimo, então no primeiro momento que ele teria para se defender, ele não deveria ter se defendido do ponto de vista jurídico. Ele deveria falar, não, eu não sou criminoso e eu não vou responder a esse processo nessa instância, porque essa instância esse não é o juízo natural para julgar o meu caso. Mas não, quer dizer, foi na primeira instância, se defendeu, tentou se defender como pôde, não obteve sucesso e em seguida o que ele fez? Ele, insatisfeito com a decisão do juízo natural da primeira instância, que é a Vara Federal de Curitiba, ele insatisfeito, ele foi ao TRF4 buscar o quê? Buscar proteção. Peraí, esse juiz aqui é meu inimigo, ele não poderia ter me julgado, ele é suspeito e tal, mas não, simplesmente recorreu normalmente como qualquer outro cidadão recorreria, como qualquer outro acusado ou réu recorreria. Ou seja, ele fez aquilo que todo mundo faz e que é legítimo, que é legal, nada contra, não é problema. Mas, ainda assim, insatisfeito com o TRF4, o que ele fez? Ele buscou amparo, buscou explicar, mostrar explicações novamente para o STJ, para o STF. Ele estava certo que no STF ele poderia ter sim uma proteção talvez um pouco maior, porque boa parte da corte, se não fora nomeada por ele, fora de aliados dele. Agora, ainda assim, insatisfeito, inconformado, depois de um ano e 2 meses, numa cela especial da Polícia Federal em Curitiba, não se deram por satisfeitos. E os seus aliados e aqueles que tentam desfazer a verdade, transformando a verdade em mentira e a mentira em verdade, agora não acharam outra forma. A única forma que tem seria hackear as redes sociais e colher mensagem dessas autoridades. Isso é um crime gravíssimo. Isso é gravíssimo, porque se invadiram as redes sociais dessas autoridades que estão no topo dos órgãos de proteção da sociedade, dos órgãos de ampliar e dar condições para que a justiça seja praticada, uma justiça social, foram invadidas das maiores autoridades, imaginem do cidadão comum. Daqui a pouco vai surgir aí policiais militares de má índole hackeando o telefone de cidadão comum. Provas ilegais são provas criminosas. Embora elas não afetem o fato em si, mas elas atingem a honra, a dignidade, o sigilo de muitos atos processuais. Então nós temos que parar para pensar, gente, a população brasileira não aguenta mais bandidagem. E isso só está acontecendo porque essas pessoas, essas autoridades, com todo o patriotismo, com toda a coragem, tiveram a sensatez e a coragem de enfrentar o crime organizado do colarinho branco, perpetrado em todos os órgãos de poderes, em todas as esferas de poderes, e hoje está sendo desmascarado.
Eu sei que o caminho que temos para percorrer, brasileiros e brasileiras, o caminho que nós temos para percorrer é muito longo, mas nós sabemos que a verdade ela há de prevalecer. Outro detalhe, não pensem os senhores que lutam, que militam pela bandidagem, pela ladruagem, pela roubalheira, pela expoliação do país. Não pensem vocês que vocês terão sossego. Não pensem vocês que vocês ficarão à vontade como ficaram nos últimos anos. A justiça se aproxima, a justiça verdadeira se aproxima desse país a cada dia mais. Ou seja, atacarem a Lava Jato é o mesmo que atacar a vida dos brasileiros. Atacar a Lava Jato é o mesmo que atacar a dignidade e a sobrevivência de milhões e milhões de brasileiros que vivem na pobreza. Só os quase 10 bilhões que já foram retornados para o país, vindo de outros países, vindo do exterior, que retornaram para a Petrobras, e seria um investimento fabuloso, que daria para tirar muito brasileiro e brasileira da pobreza, ou até mesmo elevá-los da linha da miséria. O Brasil precisa de homens sérios. O Brasil precisa de brasileiros patriotas. O Brasil precisa daqueles que defendem o nosso patrimônio. Não, o Brasil não precisa de ninguém para defender partido A ou partido B. O Brasil precisa de homens e mulheres que defendam a nossa dignidade. Nós somos um país transcontinental e nós precisamos de valorizar isso. Não dá mais. Não dá mais. Parabéns, ministro Sérgio Moro, pela sua firmeza. Parabéns, procurador Deltan Dallagnol. Parabéns, ministros de Estado. Parabéns, presidente Jair Messias Bolsonaro. Nós estamos com vocês enquanto estiverem do lado do que é bom e daquilo que o Brasil precisa, daquilo que é honesto, daquilo que é verdadeiro. Porque acima de tudo, como diz a palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nesse aspecto, qualquer verdade liberta qualquer tipo de pessoa em qualquer situação. Porque a maior liberdade é aquela que quando nós deitamos para dormir o nosso sono, nós sabemos que não tem nenhum pobre, não tem nenhum doente, não tem nenhuma pessoa miserável, porque nós provocamos essa miserabilidade. Nós precisamos sim de avançar. O caminho é longo, mas já estamos vencendo algumas barreiras. E vou adiantar, tem muita gente, entendeu? Que idolatra o presidiário, mas ele é um presidiário há muitos anos. A gente via aqui falando que no Brasil só vai preso preto, pobre e P. Então quer dizer, mas hoje nós vemos que mudou completamente. Hoje no Brasil, o objetivo da justiça, salvo raríssimas exceções de pessoas que são contrárias a isso, ou aqueles que também aproveitam, apoderam daquilo, expropriam o bem da nação, esses não estão satisfeitos. Mas a grande maioria da população está muito satisfeita. Vamos em frente, somos patriotas, defenderemos esse país, haja o que houver, passamos pelo que passar, mas precisamos de passar o nosso país a limpo. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Qualquer que seja o horário que você veja esse vídeo, passa esse vídeo para frente. Nós temos que reforçar isso, essa ideia de que precisamos fortalecer o nosso país. De pessoas simples, igual eu, igual você, é do pedreiro, é do caminhoneiro, é do carpinteiro, do gari, enfim. Nós precisamos de transmitir mensagens de apoio às nossas autoridades que querem o bem desse país, ao nosso presidente. Mesmo que você não tenha votado nele, não há problema, mas ele é o presidente. O ruim
O mal, aquilo que for ruim para você, será ruim para mim. Aquilo que for ruim para o país, será ruim para todos. Vamos repassar esse vídeo, vamos mostrar isso aí para o povo, vamos dizer para o presidente, para os ministros, para os congressistas, que o país está no caminho certo. A luta vai ser grande, mas a vitória é muito maior. Fiquem com Deus.